aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. 5 passos para o seu milagre. Preste atenção. A cura da mulher que sofria 12 anos de hemorragia é uma das mais ilustrativas para aprendermos como obter o nosso milagre. Encontramos 5 passos dados por essa mulher que a levaram a obter o seu milagre, sua cura, depois de 12 anos de sofrimento. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 25 ao 34, relata esses acontecimentos. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido de tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Nas vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu mal. Por isso eu quero te dizer, quais os 5 passos dela que elas foram? Primeiro, ouça, confesse, haja, receba e conte. Primeiro passo, ouça. Preste atenção no verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus. Jesus curou essa mulher provavelmente em Cafarnaum, pois acabara de regressar de Gadara, onde libertou um homem de 6.000 demônios. Vamos entrar nas jornadas de milagres de Jesus, desde o primeiro capítulo de Marcos até o capítulo 5, a fim de especularmos o que essa mulher ouviu sobre Jesus. Em primeiro lugar, em Cafarnaum, Jesus estava na sinagoga quando ele libertou o endemoniado. Correu séria a fama de Jesus em todas as direções. Marcos 1, 28. Em Marcos capítulo 1, verso 31, Jesus cura a sogra de Pedro. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre deixou, passando ela a servi-los. Em Marcos capítulo 1, verso 34, ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, pois sabia quem ele era. Em Marcos 1,39, então foi para Galiléia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. Em Marcos capítulo 1, verso 40, diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desaparecera a lepra. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia. Então, de mais nada, pôde Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Em Marcos capítulo 2, verso 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo:
Jamais vimos coisas assim. Em Marcos capítulo 3, verso 1. De novo entrou Jesus na sinagoga. Estando ali um homem que tinha uma mão ressequida, disse ao homem: estenda a mão. Estendeu e a mão foi restaurada. Em Marcos capítulo 3, verso 10 e 11. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam, cair sobre ele para tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Em Marcos capítulo 4, verso 40. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em Marcos capítulo 5, verso 20. Indo Jesus ter com um endemoniado, que tivera uma legião, assentando, vestido em perfeito juízo, temeram: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia tudo o que o Senhor te fez, e teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiravam. Imagine a mulher enfraquecida, sem esperança, sem dinheiro, indo de mal a pior, deitada em seu quarto, ouvia falar da fama de Jesus. Quem sabe foi a sua vizinha abençoada que levava um chá de tarde e lhe contava: sabe que Jesus cura todos que chegam a ele? Fiquei sabendo que ele está vindo para cá. Você já ouviu a fama de Jesus? Se não ouviu, é por isso que não consegue crer. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Precisamos encher o nosso coração da palavra de Cristo. Precisamos alimentar os nossos filhos não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos nos sustentar as nossas finanças pela palavra de Deus. Precisamos sustentar o nosso casamento pela palavra de Deus. Precisamos sustentar a nossa saúde pela palavra de Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua operando milagres. A fé vem pelo ouvir. Seja qual for a sua situação, nada é pior do que a palavra e o Espírito em sua vida. Aleluia! Confesse. Às vezes, pensamos que Jesus sempre iniciava curas por sua conta própria, que nós não temos nada a ver com elas, mas não é assim que funciona. Temos participação nisso com a nossa confissão. Primeiramente, ela ouviu sobre Jesus. Depois, no verso 28, diz: porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Positivo ou negativo, o que você confessar, você terá. Essa mulher poderia ter feito uma confissão negativa, em vez de uma positiva. Isso seria o que ela teria recebido. Ela poderia ter dito: não tem mais jeito para mim. Já sofri tanto tempo, há 12 anos que estou doente, todos os médicos já desistiram do meu caso, já gastei todas as minhas economias com médicos, não estou melhor, mas estou piorando, não tenho motivos para viver, é melhor que eu morra. Se ela tivesse dito isso, seria isso que ela teria recebido. Mas ela não falou negativamente. Ela falou positivamente, pois ela disse: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E assim aconteceu, porque você pode ter o que você diz. Você possui a vitória ou a derrota de acordo com seus próprios lábios. O diabo não pode derrotar você, nem as circunstâncias, nem as pessoas. Você se derrota a si mesmo. Em Provérbios capítulo 6, verso 2, está enredado com o que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca. Um escritor escreveu assim: você disse que não podia, e no momento em que você disse isso, você foi derrotado. Você disse que não tinha fé, e dúvida surgiu como um gigante e lhe amarrou. Você falou de derrota, e a derrota manteve em escravidão. Se você falar a respeito das suas provas, dificuldades, da sua falta de fé, da sua falta de dinheiro, a fé vai murchar e secar. Mas louvado seja Deus, se você falar sobre a palavra de Deus, do seu Pai Celestial e sobre tudo que Ele pode fazer, sua fé crescerá para saltos e pulos. Se você confessar a enfermidade, sua palavra irá desenvolver enfermidade no seu organismo. Se você falar sobre as suas dúvidas e temores,
eles crescerão e se fortalecerão. Se você confessar a falta de finanças, isso vai impedir que o dinheiro chegue a você. Mesmo que isso possa soar como um paradoxo, não é. É a pura verdade. A palavra de Deus funciona. Terceiro, haja. No verso 27, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhes a veste, e as suas ações de derrotas, ou lhe dão derrotas ou vitória, de acordo com a sua ação. Você recebe ou é impedido de receber. A mulher, em Marcos 5, tinha um número de obstáculos a vencer. Ela não orou para que Deus os removesse. Ela simplesmente se levantou e andou por cima deles. Uma mulher com fluxo de sangue era considerada uma categoria de leproso e não deveria se misturar em público, de acordo com os ensinamentos da lei. Mas as suas ações disseram: com lei ou sem lei, eu vou receber a minha cura. Naqueles dias, as mulheres não tinham o privilégio de se misturar em público. Mas novamente as suas ações disseram: como costumes ou sem costumes, eu vou receber a minha cura. Quando ela chegou lá, uma multidão de pessoas se aglomeravam entre ela e Jesus. Sua condição física de fraqueza. Isso já seria motivo suficiente para ela desistir. Mas louvado seja Deus. As suas ações disseram: com multidão ou sem multidão, eu vou chegar a Jesus. E ela cotovelou o seu caminho até ele. A ação dessa mulher mostra a sua fé. Agora, levante-se, caminhe para cima dos obstáculos que tem levantado entre você e Jesus, entre você e o seu milagre. Haja de acordo com a sua confissão. Não teria adiantado coisa alguma para aquela mulher com fluxo de sangue se ela tivesse dito: se eu tão somente tocar o seu vestido. Ela não tivesse agido de acordo com o que ela disse. Ela agiu, louvado seja Deus, e ela recebeu. Por que a mulher agiu? Porque ela dizia: Jesus ensinou, se você crer no que diz, acontecerá. A confissão no travesseiro. Em Marcos capítulo 9, verso 21 está escrito: porque dizia-se consigo mesmo: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. A confissão que funciona é aquela que você faz no travesseiro antes de dormir, ao despertar. Davi disse: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Salmo 4, verso 4b. Sim, a fé expressa quando você é capaz de confessar sozinho. Não é interessante que Jesus, no meio da tempestade, dormia no travesseiro? Esse é o tipo de fé real que está dentro de você. Não sabemos quando o tempo levará para o milagre acontecer. Pode ser instantâneo ou levar um tempo. Apenas permaneça confessando e agindo como se tivesse o que pediu. Receba. Em Marcos capítulo 5, verso 29. E sentiu no corpo estar curada. Observe, sentiu veio depois de agir conforme a sua fé. Vamos recapitular até aqui? Ela creu porque ouvia a fama de Jesus. Ela confessou que podia ser curado. Ela agiu baseada na sua confissão de fé. Ela recebeu o milagre conforme confessava. Existe um momento em que a declaração de fé e a sua ação transformará no milagre. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Eu quero que vocês anotem algo. Note que sentir e a cura seguiram o vir e o receber. A maioria das pessoas querem a sensação e a cura primeiro, antes de falar e do agir. Mas não é assim que funciona. Você precisa ter o dizer e a ação primeiro. Então você receberá a cura e a sensação. Jesus está aqui e em seu nome o poder está presente. É como se ligasse um fio na tomada. Se pudéssemos aprender a ligar o plugue nesse poder sobrenatural, poderemos ter o nosso milagre. Há poder no nome de Jesus para curar, libertar, destruir prisões, trazer provisão financeira. Mas se o poder está aqui, então por que nem todos são curados? Vamos voltar àquela aglomeração onde a mulher enferma abriu seu caminho? Filha, a tua fé te salvou ou curou. Há um segredo aqui. Foi a fé daquela mulher que fez com que poder fluísse de Jesus.
Jesus disse: quem me tocou? No verso 30. Os discípulos responderam: vês aqui a multidão que te aperta e dizes: quem me tocou? No verso 31. Muitas pessoas tocaram em Jesus naquele dia, mas algumas por curiosidade, outras acidentalmente e algumas para ver se algo aconteceria. Mas nenhum poder fluía dele até que viesse o toque de fé. No minuto em que houve um toque de fé, o poder fluiu dele. A fé é agir de acordo com a sua confissão na palavra de Deus. Precisamos ligar o botão da fé ao ouvir a palavra de Deus. Você tem fé agora? A obra de Jesus foi completa para que o nosso espírito, alma e corpo. Ele se fez enfermo para nos dar saúde. Ele se fez pobre para nos enriquecer. Ele se fez maldito para nos abençoar tremendamente. Porque você não aceita o que ele fez? Deus já fez algo sobre o seu problema? Ele já fez algo sobre a sua salvação? Sobre o Espírito Santo? Sobre a cura? Sobre a libertação de demônios? Agora depende de você ligar o plug. A fé é o interruptor. Louvado seja Deus. Apenas ligue o interruptor. Conte. Então, a mulher atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele. Declarou-lhe toda a verdade. Marcos 5,33. Não apenas Jesus, mas toda a multidão ouviu a mulher. E ela contou a ele tudo o que havia feito. Fale da fé. Fale de que você é capaz de crer. Conte as maravilhas de Deus na sua vida. Ele continua operando milagres. Aleluia! O seu testemunho será para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo através desse canal do YouTube, que elas recebam o seu milagre, que haja cura, que haja provisão de Deus, que haja restituição de tudo aquilo que foi perdido ou roubado, que haja restauração do seu casamento, que haja unção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas recebam o seu milagre. Se você foi abençoado com essa mensagem e quer ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma semeadura, uma oferta generosa, que através da sua oferta vamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor, assim como também vamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Seja um semeador e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Tudo que você semear, você vai colher. Não do mesmo jeito, não da mesma maneira, porque Deus vai multiplicar em nome de Jesus. Amém, amém e amém.